Um fato também importante, assim. O primeiro mês a gente chegou a tomar R$ 1 milhão de fraude. Esse foi um dos grandes... No primeiro mês? No primeiro mês. Foi muito engraçado, porque essa é outra coisa da vida do empreendedor, né? A vida Cara, do 1 milhão pra você é muita grande. Muita Não, grana. Porque 300 mil, eu imagino que seja 300 mil de transação. O que é seu deve ser um percentual pequeno disso, né? percentual pequeno disso. Ou seja, foi uma bomba pra vocês. Foi uma bomba. Na verdade, esse momento foi o momento que a gente falou, quebramos. Já, Saquei. no primeiro mês. Foi pânico. Porque entramos num mercado que a gente não conhecia. Éramos jovens, né? E um dos erros foi não ter tido um mentor no início de mercado. Esse é um ponto extremamente importante, assim. Porque ele teria alertado para esses tipos de coisa e a gente falou, não, a gente vai dar um jeito. E, cara, foi um momento que eu cheguei para o pessoal na época e falei assim, ó, ou vocês parcelam ou a empresa quebra e não tem nem como... Eu quero pagar isso para vocês, mas não tem Todo nada. mundo vai se ferrar. Não tem nada no meu nome, assim, eu sou universitário, sabe? Então, vocês precisam parcelar para mim esse valor. Como foi a fraude? Explica como foi a fraude. Como é que funciona a fraude nesse mercado, né? É mercado de e-commerce normal. É como se tem os fraudadores, as gangues, porque fraude desse volume é gangue, né? É gente especialista. Então eles vão lá, pegam o cartão do Marcelo aqui, por exemplo, e clonam o cartão do Marcelo. Aí eles vão lá no Mercado Livre, um exemplo, né? Pegando o e-commerce, que passou na minha cabeça aqui, Mercado Livre. Aí eles vão lá no Mercado Livre e compram com o cartão do Marcelo. Só que o Marcelo, até então, não sabia que o cartão dele estava fraudado. Aí ele viu uma transação, não foi ele vai ligar no banco e vai falar, não fui eu que fiz essa transação. E aí o banco vai se tornar, porque e-commerce ele tem que se tornar. Chargeback. Chargeback. Isso que é a fraude. Chargeback, fraude, né? E aí, é a mesma coisa, no e-commerce. Então o que acontece? O banco estorna, só que o banco não fica com esse prejuízo. O banco no Brasil é um cabra inteligente, assim, né? Ele não fica com esse prejuízo. Ele manda isso para adquirente. Só que a adquirente também não fica com esse prejuízo. Ela manda para o estabelecimento comercial ou para a subadquirente. A gente, no caso. Então o prejuízo veio todo pra gente. Então a gente teve que parcelar, terminamos de pagar isso 2, 3 anos depois. Mas aí nesse caso, o que as pessoas estavam fraudando era pagamento de algum licenciamento? Isso. Tipo, um IPVA, alguma coisa assim. Pagando. E aí o que eu fiz? Eu pegava, vou pagar o carro da Bruna. Ah, é isso? Eu pagava pra ela com um cartão falso? Você pagava pra ela com cartão falso, falava, não, Bruna, me dá aqui, sei lá, 20% do valor aqui, por exemplo. E aí, na verdade, você era um fraudador, você falava isso, e aí você pagava com o cartão do João, clonado, que você tinha clonado, e aí o João depois dava chargeback, a Bruna já tava com o carro licenciado, esse rolo todo, entendeu? Mas isso em um mês, você tá falando? Foi 1 milhão em um mês? Foi 1 milhão em um mês. Porque eu fico imaginando assim, um licenciamento, o ticket médio de um licenciamento hoje no Brasil deve ser o quê? Uns 800, 1.000, 1.500 reais? Isso, o ticket médio é uns R$ 1.300. R$ 1.300. Eu tive uma vez, fraude, eu tinha mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e meio de fraude por mês. E a gente descobriu que era um cara que ele conseguia desviar pontos, a gente tinha uma plataforma de pontos, e quando ele desviava esses pontos, ele conseguia resgatar coisas. Então ele, na cidade dele, ele começou a rodar a cidade inteira. Ele ia lá no barzinho do Zé da esquina e falava, seu Zé, essa geladeira aqui tá meio velha, hein? Você não quer comprar ela com desconto comigo? Quanto custa a nova? Ó, tá aqui, ó, custa 5 mil a nova. Eu te vendo por 4 mil. Aí ele vendia pro seu Zé por 4 mil, ele roubava os pontos, resgatava, chegava pro seu Zé, na hora que chegava o seu Zé pagava ele. Só que ele saiu fazendo isso para todo mundo na cidade. Todos os comércios. Trocava a geladeira de um, comprava notebook de outro, comprava sabonete aqui, porque vendia de tudo lá, né? E esse cara, ele fraudou assim milhões até a gente descobrir esse cara. O seu caso foi isso? Foi uma pessoa que falou, saiu rodando um monte de gente? Então, não chegamos na pessoa igual você chegou, mas com certeza é uma pessoa assim, uma gangue, né? É sempre assim, o fraudador, quando ele descobre um buraco, ele vai até não dá mais. Foi exatamente isso que aconteceu com vocês. E eles foram rápidos no seu caso? Sempre é muito rápido quando é assim. Por isso que é gangue, porque quando não é gangue, não acontece esse buracão, uns buraquinhos, entendeu, ao longo do tempo. Gangue é buracão, assim. Então foi um momento assim, vida de empreendedor é muito engraçado, porque a gente saiu de 10 de felicidade, pô, achamos um product market fit, estamos crescendo e tal, falimos. Pro pânico e desespero. O pânico e desespero em 2 semanas. Caraca. Era isso, é loucura. E aí depois a gente foi se reerguendo e tudo mais, aí, cara... Mas como resolve, assim, porque
fraude é um negócio que normalmente precisa envolver fluxo, processo, sistema. Você não conseguiu resolver de um dia para o outro, né? Esse Não. problema. Exato. Você precisou fazer um bom onboarding, foi isso? Foi assim que vocês resolveram? Como Não, vocês resolveram? a gente basicamente tacou antifraude, vários no mercado, e aí começamos a testar vários antifraudes. Time interno também. Então, time interno fazendo dupla checagem, e a gente começou a criar todo um know-how. Inclusive, hoje a gente acha que a gente é melhor em antifraude do que muitos antifraudes, só pra você ter uma noção. Vocês represavam a transação? Represavam a transação, exatamente, pra gente analisar, pra gente fazer tudo. Então, foi um negócio assim, de ponta a ponta. E levamos mais chargeback no negócio. A sorte é que estávamos crescendo tanto que a gente conseguiu ir ajustando caixa para ir pagando essas coisas. Então não foi uma coisa assim, resolvemos do dia para a noite. Não, levamos mais depois uns 500, 600, 700 mil reais, assim, não de uma vez total, mas levamos mais fraude e aí fomos ajustando. Então hoje, quando a galera fala, vou entrar no mercado de e-commerce, eu falo, cara, toma cuidado. Cuidado. Toma cuidado. E aí fomos crescendo, né? A gente depois começou a olhar para o físico também, que eu comentei aqui, né? Então, inicialmente, a gente foi mais para o físico, até porque a gente estava com um pouco de receio do online. Em 2020, tivemos que fazer esse shift, quase que, né? Assim, um ano para o outro, basicamente. Uhum. Aí saímos, assim, de 2018, uns 12 milhões de TPV, para 2020, uns 120... 2019, uns 120. Caramba. Aí 2020 foi complexo.